Olá, pessoal! A nossa aula dessa semana vai ser sobre romance indianista e romance regionalista. Nós já vimos essa matéria, é só uma revisão, tá? Porque a gente usa o livro e na página 100 tem esse conteúdo. Então, a gente vai revisar antes de passar para a matéria do segundo bimestre, que é o realismo. Então, aqui fala, o romance indianista marca a busca na literatura por um herói nacional, o índio. Foi feito a figura de maior representatividade, considerando que o branco era tido como colonizador europeu e o negro como escravo africano. Assim, o índio foi considerado como único e legítimo representante da América. Eu falei para vocês sobre o mito do bom selvagem. O que é isso? É o índio cheio de qualidades positivas. Então, nós, seres humanos, nós temos qualidades negativas e positivas também. Mas quando, por exemplo, no caso aqui o José de Alencar vai retratar o índio, ele coloca o índio forte, o índio educado, o índio europeizado, porque nas obras dele tem o índio primitivo, em Ubirajara, tem a Índia que teve um contato assim, casual com o branco, que é o caso da Iracema, que é o que nós vamos ver aqui nesse capítulo, e tem o Guarani, que é o índio que morou com a família dos europeus, que já tinha adquirido aquela cultura europeia, né? Mas o índio é sempre visto com qualidades, inclusive na Iracema aqui, nós vamos ver que ela tem qualidades positivas. Então, esse primeiro pedaço aqui fala do romance indianista e um pedaço do romance regionalista, relembrando as características. O romance regionalista é marcado pela busca do redescobrimento do Brasil e sua diversidade regional e cultural. Então, vai abordar as regiões do Brasil, geralmente a do Nordeste, o Sul, tá? O Nordeste por causa do problema da seca, né? Desse problema das pessoas saírem do Nordeste e virem para os grandes centros, né? De ter essa migração das pessoas. Então, é mais abordado o Nordeste, mas também fala do Sul. Constitui uma das mais importantes e frequentes na literatura brasileira. Tem um vínculo direto com o real, expressões utilizadas ainda hoje. Então, o povo do Nordeste e o povo do Sul, assim como nós goianos, temos nossas características culturais, tanto nos hábitos, nas vestimentas, na culinária, mas no linguajar, né? Que na literatura a gente percebe isso através das expressões que eles usam. Então, quando fala oxente, bichinho, a gente sabe que é regional, que é do Nordeste. Quando fala barbaridade, tchê, guri, sabe que é do Sul. Então, isso aí nós vamos perceber na linguagem, tá? As características. Agora o do indianismo, tá? Explora o nacionalismo literário já encontrado no indianismo, mas diferente das demais correntes do romantismo. Não sofre influências europeias. É fruto da tomada de consciência dos valores específicos da cultura brasileira. Está ligada às particularidades de grupos sociais de diferentes regiões. Aliás, eu falei regionalismo, que é o segundo que eu estou falando, né? O indianismo eu já falei. Essa corrente do romantismo apresenta as especificidades de clima, costumes e línguas diferentes entre si em um país que, por ter dimensões continentais, tem impressa diversidade. Especificidades, né? Quer dizer, específico. As obras que marcam o romance regionalista são apresentadas em folhetins, que eram capítulos apresentados de maneira periódica, quase sempre semanais, em jornais. Em comum tem a tentativa de fixar o que os autores consideram de verdadeiro no Brasil, o sertão e a paisagem intacta. Então, eu já tinha explicado para vocês que as pessoas não tinham livros como nós temos hoje. Então, os livros vinham em capítulos. No jornal vinha um capítulo. Então, as pessoas toda semana compravam o jornal para adquirir esse capítulo. E o José de Alencar tinha o hábito de se juntar com as mulheres na cozinha e ler o capítulo daquela semana para as mulheres.
Então, os escritores da época deixavam uma pulguinha, que nem nas novelas hoje eles deixam, para que a pessoa tenha curiosidade de assistir o capítulo seguinte, tá? Influências. É a necessidade da busca do Brasil a principal influência do romance regionalista, considerado um dos mais difíceis estilos por não contar com referências anteriores. Entre suas peculiaridades está o retrato do momento histórico relatado nos romances, com histórias do que classificam como verdadeiro povo brasileiro. Então, as características, os costumes, tudo o que eles faziam é apresentado nessas obras. Aí, lá no livro tem essa divisão, fala dos dois estilos primeiro, na página 100, e depois na página 101 fala do José de Alencar, que é o representante do indianismo. Aí fala da biografia de José de Alencar. José de Alencar, de 1829 a 1877, né, nasceu e morreu, foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Entre seus romances destacam-se Iracema e Senhora. Iracema é o que está aqui no livro, que nós vamos ver, que é um romance indianista que conta a história da Índia, que teve um encontro casual com o português que capturava índios e ela se apaixona por ele. E ela acaba traindo a sua tribo por conta disso. Senhora já é um romance urbano, se passa na cidade e retrata os costumes da corte. É a história da Aurélia, que era uma moça órfã, pobre, que era apaixonada por Fernando Seixas, e ele a abandona para aceitar o dote de outra mulher, Adelaide, por 30 contos de réis. Naquela época, o homem recebia uma quantia para se casar. E como ele estava quebrado, sem dinheiro, a família dele tinha falido, ele aceitou esse dote e abandonou a menina, mesmo sendo apaixonado por ela, a Aurélia. Então, ela, inesperadamente, no decorrer da trama, recebe uma fortuna, uma herança herdada de um avô, que ela nem sabia, não conhecia. E ela fica muito rica, então ela fica aos cuidados de um tutor, uma senhora, o senhor Lemos, e uma senhora para acompanhá-la, né? E esse tutor resolvia tudo por ela. Então ela ficou sendo visada na sociedade por ser rica. Os homens todos eram os caça-dotes chamados, né? Ficavam atrás das mocinhas casadoiras, que é as mocinhas que eram os partidos, né, para o casamento. E é claro que eles escolhiam a que tinha dinheiro, né? Então, ela era muito requisitada, mas ela escolheu, falou que ia se casar com o Fernando Seixas, pediu ao Lemos para oferecer para ele um dote de 100 contos de réis, desde que ele não soubesse quem era a noiva, e só ia saber no dia do casamento. E assim foi feito a negociação, eles viveram debaixo do mesmo teto, mas não eram felizes, viviam de aparências, até ele se redimir, pedir desculpas para ela, devolver o dinheiro para ela, e aí ele fica sabendo que ela tinha deixado o dinheiro todo no nome dele. E os dois terminam bem e vivem felizes para sempre, como é comum em toda história romântica. O romance romântico termina com happy end. Seu romance Guarani, publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 na Academia Brasileira de Letras.